Meus irmãos, estamos de volta para mais uma lição. Hoje é o último domingo de maio, dia 31 de maio, e nós vamos estudar hoje a 9ª lição com um tema muito significativo: a Igreja, Cristo presente no mundo, baseado em Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 16. Os irmãos viram que esse trimestre nós estudamos as epístolas do apóstolo Paulo. Começou com a narrativa e a apresentação da vida, da conversão do apóstolo Paulo, e depois então desenvolvendo os seus ensinamentos. E com certeza vai trazer para nós um grande aprendizado, um grande crescimento. O tema de hoje é um tema muito importante, porque nos leva a refletir sobre o nosso testemunho. A Igreja, Cristo presente no mundo, mostrar para o mundo que através de nossa vida, dos nossos atos, nós imitamos a Cristo. Então é necessário que cada um de nós possa ouvir aquilo que estamos lendo com carinho, não apenas guardando na mente, mas pondo em prática. Vamos ler a palavra de Deus e vamos refletir naquilo que é proposto para este dia. Assim nos diz a palavra de Deus: como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna na vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Esse é o texto bíblico. Os irmãos percebem que o texto bíblico já nos leva a uma reflexão da forma como a gente deve agir no mundo em que nós vivemos. A Igreja, Cristo presente no mundo. Percebemos que a instituição Igreja, ela ao longo do tempo, depois de instituída, é a instituição mais perseguida de todos os tempos. Várias vezes anunciaram a falência e a morte da Igreja. O maior alarido veio dos teólogos da morte de Deus nos anos 60 e 70. Em nosso tempo, ela é duramente atacada por vários estudiosos, por vários teólogos e pensadores cristãos que a chamam de alienada e irrelevante. Na realidade, esses estudiosos, esses teólogos, tudo aquilo que eles falam vão sendo diluído e, na verdade, as suas palavras tornam-se falácia, porque a Igreja ela é de Cristo. A Igreja ela é uma instituição
que foi iniciada através de Cristo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isto a torna única. Isso é algo de suma importância. Não importa que o mundo tenha por inimiga, no entanto, ela é de Deus. Ela não importa se o mundo maltrata, mas ela é sustentada por Deus. Cristo morreu por ela. Paulo também amava a igreja e se doou a ela. Por isso que é necessário, meus queridos irmãos, que como igreja possamos viver como tal. O fato de tê-la perseguido, no entanto, não a deixou abalada, destruída. A igreja, ela tem de Deus o sustento, e mediante a isto, como a palavra declara, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor ela não foi instituída por homens, ela foi instituída pelo próprio Cristo. Por isso que ela é sustentada, e por isso que ela é amada, e por isso que ela, embora ao longo dos tempos vem sendo maltratada, como vemos através dos seus escritos, ou da palavra de Deus escrita no início ali da igreja primitiva, quantos morreram em divulgar a palavra de Deus. No tempo em que vivemos, alguns países ainda rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a Cristo. No entanto, alguns são martirizados, alguns são mortos, mas a igreja jamais vai ser destruída. Vamos ver então o primeiro ponto, o que é a igreja. O que Paulo queria dizer com a igreja, como a descreve. O termo grego é ekklesia, que ele usa 72 vezes. Na maior parte indica uma congregação local de cristãos, nada diferente do nosso tempo. Paulo e os demais escritores do Novo Testamento nunca usam o termo como nos acostumamos. Igreja não é o prédio, igreja é cada um de nós. Um prédio, uma denominação, um ajuntamento de igrejas ou uma instituição. Com o tempo, o termo passou a ter esses sentidos. A gente ouve muita gente dizer, vamos à igreja, quando na realidade cada um de nós é a igreja, cada um de nós é membro da igreja, e para onde nós vamos é simplesmente o templo onde nos reunimos como igreja. Através dos escritos de Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28, a Bíblia declara: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Ou seja, a igreja ela é pastoreada por alguém que foi comissionado por Deus. Ainda vemos João escrevendo no Apocalipse, capítulo 5, verso 9, e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. A igreja que Jesus comprou se compõe de pessoas, não de prédios ou instituição. Esta é a igreja de Cristo e nós fazemos parte desta igreja. A igreja, meus queridos irmãos, que somos nós, é o meio pelo qual o mundo tem o privilégio de conhecer a Cristo, e a responsabilidade nossa é grande. A igreja não pode falhar em seu comissionamento. Com a revelação de Deus em Cristo no mundo, inicia a formação da igreja, e Cristo preparou no início do seu ministério homens que foram orientados e preparados para divulgar a palavra de Deus, e esta mensagem chegou até nós, e hoje nós somos responsáveis de divulgar a palavra de Deus. Esta é a igreja, essa é a ideia de igreja que nós temos. Pessoas salvas por Cristo,
que se reúnem para exaltar o nome de Deus. Segundo ponto, vamos ver a dimensão da igreja, a dimensão universal da igreja. A carta aos Efésios é chamada de a rainha das epístolas. É o mais profundo tratado sobre a teologia da igreja já escrito. Nela, o sentido de eclesia é mais amplo que reunião local. É uma assembleia universal. Assim, o apóstolo Paulo usa o termo em Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo e plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstâncias. Ainda no versículo 10 e 21 do capítulo 3 de Efésios, ainda segue a palavra. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. A Ele seja a glória da igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus conta, meus irmãos, com a igreja para que todas as camadas sociais possam ouvir acerca de Cristo. É por isso que o tema da lição é Cristo, igreja, é Cristo no mundo. Através de cada um de nós, diante das oportunidades que nós temos, nós devemos, no ambiente em que trabalhamos, no ambiente onde nós nos envolvemos, devemos estar testemunhando acerca de Cristo para que o mundo conheça a palavra de Deus. Aqui o termo alude não apenas aos salvos por Cristo no local, mas a todos os salvos de todas as épocas. Os salvos de todos os tempos são a Assembleia de Cristo. João escreve no Apocalipse, capítulo 7, verso 9, depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Aí nós podemos ver através do apóstolo João a amplitude da igreja. A igreja no mundo e a igreja já glorificada em sua visão. João viu, e um dia nós estaremos nesta igreja, a igreja glorificada. Hoje ainda estamos aqui e por isso precisamos de estar através da nossa vida testemunhando acerca de Cristo. O terceiro ponto que vamos desenvolver é igreja, corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12 a 31 e Efésios 4, de 1 a 16, a igreja, a eclesia, é mostrada como corpo. A figura mostra a interdependência e a complementariedade dos crentes e das eclesias. A igreja, meus irmãos, como corpo, cada membro tem a sua função, cada membro tem o seu papel, e mediante ao trabalho de cada um é que a igreja se desenvolve e mostra Cristo ao mundo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em sua primeira epístola, no capítulo 12, verso 27, declara: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Vemos aí então a grande responsabilidade de cada um de nós. Às vezes a gente percebe alguns irmãos que não se envolvem em nenhum trabalho na igreja, mas na realidade, quando você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você passou a ter algo em especial. Primeiro, você tem a presença do Espírito Santo, que o capacita e passa a ter o dom da salvação, e mediante a realidade de ser salvo, você então desenvolve o seu trabalho. É necessário que cada crente esteja envolvido com o trabalho do Senhor, para que a igreja possa divulgar aquilo que ela acredita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida, e testemunhando acerca dela. Em quarto lugar, a igreja local, corpo de Cristo no lugar específico. Infelizmente, meus irmãos,
há muita gente, até mesmo que convive num contexto da igreja, fala mal da igreja e esquece que ele é igreja. Se eu falo mal da igreja, ou seja, eu falo mal de mim mesmo. Se eu, como igreja, não consigo desenvolver o meu trabalho e faço comentários indevidos acerca da igreja, eu preciso refletir que faço parte do corpo de Cristo e preciso então estar colocando cada vez mais a minha vida à disposição do Senhor, para que através de mim eu possa desenvolver a obra do Senhor. Com todos os seus defeitos e falhas, cada igreja local é o corpo de Cristo na terra. Somos parte desse corpo, como já falamos. Devemos honrá-lo e amá-lo, pois somos a igreja e somos Cristo presente neste mundo, conforme descrição do tema dessa lição. É muito sério, meus irmãos, ser igreja. Há muita gente que vai à frente, até se batiza, mas não assume o compromisso de igreja, quando na realidade o desejo de Deus é que cada pessoa que tenha uma experiência com Jesus e torna-se membro da igreja, que seja igreja de verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, verso 10, ele declara: mas pela graça de Deus sou o que sou. Isso Paulo declarou naquele tempo, que o que ele fazia pela graça de Deus. O que nós fazemos como igreja neste tempo, não é porque somos perfeitos, não é porque somos melhores do que ninguém, mas porque fomos alcançados pela graça do Senhor e mediante a esta graça desenvolvemos a obra do Senhor. E isso é algo que deve ser desenvolvido por cada crente. O quinto ponto: igreja cooperativas e solidárias. O Novo Testamento não detalha muito da vida organizacional das igrejas, exceto no episódio de Atos 15, que não foi típico nem repetido. Paulo tinha grande autoridade, mas geralmente recomendava. As igrejas eram cooperativas, nada diferente do que deve ser neste tempo. A igreja não pode viver de forma isolada, ela tem que compartilhar, principalmente no que tange os princípios básicos, os princípios mais importantes da doutrina. Nós sabemos que todas as igrejas têm como princípio de que a Bíblia é a base de tudo. A Bíblia é a única regra de prática e fé, e por isso, como igreja do Senhor, nós precisamos de estar desenvolvendo o nosso trabalho, embora sendo independente como igreja, mas não esquecendo de estar cooperando com as demais igrejas. É importante que a gente tenha em mente essas definições, esta consciência. Em sexto e último lugar, uma ideia fantástica é a igreja. A igreja nasceu idealmente na eternidade, na mente de Deus. Com certeza, Deus, por ser sabedor de todas as coisas, quando formou o homem, já sabia o que iria acontecer, e então já sabia que contaria com a igreja para testemunhar acerca de Cristo neste mundo. Antes de haver mundo, como a palavra de Deus declara, entrou na história pela pessoa mais fantástica que já viveu, Jesus Cristo. Ele foi o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é aquele que pôde, através da sua vida, resgatar cada um de nós para que fosse membro dessa igreja militante, essa igreja que está aqui no mundo proclamando a mensagem da palavra de Deus. Ela é tão fantástica que as potestades espirituais aprendem dela. A quem cultue anjos e potestades, eles aprendem na igreja, e Deus ainda trabalha nela para aperfeiçoá-la. A igreja é muito importante para Deus, que Deus conta com a igreja para que o mundo conheça Jesus. A igreja é a menina dos olhos de Jesus, que morreu por ela. Assim a gente vai então
fechando a nossa reflexão da escola bíblica e percebendo o quanto é importante a igreja neste tempo. Você, meu irmão, é muito importante. Deus, em Jesus Cristo, morreu na cruz para que você fosse alcançado, e você tem uma responsabilidade. Nós, como igreja, temos a responsabilidade de divulgar acerca de Deus. Para fechar, para pensar e agir, a igreja é de Cristo. Não queira ser dono dela. Não aceite donos humanos na igreja. Ela pertence a Cristo. Somos parte dela. Cuidamos dela e devemos honrá-la. Seja feliz em ser igreja. É o maior privilégio que alguém pode ter. Ser a igreja de Jesus, salvo por Ele. Ame sua igreja com paixão. Doe-se a ela. Que através de cada um de nós o mundo possa ver Cristo na maneira de viver, assumindo a vocação presenteada por Deus, aquilo que Deus nos deu para desenvolver a obra, para fazer parte desse corpo. A igreja é um corpo com vários membros e cada membro deve funcionar bem para que a igreja funcione. E assim nós vamos mostrando Cristo para o mundo. Meu querido irmão, que Deus possa nos abençoar e que essa lição, que é tão importante, Paulo orienta a igreja aos Efésios, para que a igreja possa andar mostrando que ela é diferente, mostrando Cristo no mundo em que nós vivemos. O mundo precisa conhecer a Cristo e Deus nos comissionou para isto. Deus nos chamou para isto e que possamos estar assumindo a nossa responsabilidade. Amém.